Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Ouvistes o que foi dito: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo: todo aquele que olhar para uma mulher com o desejo de possuí-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o teu olho direito é para ti ocasião de pecado, arranca-o e joga-o para longe de ti. De fato, é melhor perder um de teus membros do que todo o teu corpo ser jogado no inferno. Se a tua mão direita é para ti ocasião de pecado, corta e joga para longe de ti. De fato, é melhor perder um dos teus membros do que todo o teu corpo ir para o inferno. Foi dito também: quem se divorciar de sua mulher, dê-lhe uma certidão de divórcio. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se divorcia de sua mulher, a não ser por motivo de união irregular, faz com que ela se torne adúltera. E quem se casa com a mulher divorciada, comete adultério. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, hoje nós estamos por concluir a 10ª semana do tempo comum, depois de termos vivido os grandes momentos significativos da vida de Jesus e do seu ministério. No último domingo celebrávamos Pentecostes, quando o Espírito Santo é enviado sobre os apóstolos para que eles pudessem recuperar o ânimo, vencer o medo e continuar a missão. Depois desse tempo festivo, nós retomamos, junto com a igreja, a liturgia do tempo comum. E é importante que nós tenhamos a consciência da importância desse tempo na construção da nossa vida espiritual, o tempo mais longo do calendário, onde eu sou chamado a configurar a minha vida, a vida do Cristo. Buscar na sua palavra e nos seus ensinamentos a luz para conduzir o caminho na fé e na esperança. E essa semana nós estamos refletindo o 5º capítulo do Evangelho de Mateus, na sua 2ª e 3ª parte, quando Jesus fala da importância da lei. Jesus apresenta a lei como uma base segura para a condução da fé. Veja, terminamos um tempo festivo e retomamos a nossa caminhada cotidiana com essa segurança da vivência da lei, a vivência dos mandamentos. E é preciso compreender que a lei colocada por Deus já a Moisés no Antigo Testamento, ela não é um obstáculo para o cumprimento da nossa vontade, não é um peso que Deus colocara nas costas do seu povo, mas ao contrário, a lei deve ser compreendida como um gesto de cuidado, um gesto de amor e de carinho de Deus para com os seus filhos. Não querendo que esses filhos se perdessem no caminho da adoração a deuses errados, a deuses falsos, não querendo que esse povo
tivesse um caminho errado ou caminhasse por trilhas erradas, Deus manda a Moisés descer da montanha e ir ao encontro do seu povo escolhido. O povo se dispersava, o povo começava a buscar respostas onde elas não eram oferecidas de um modo correto. Então Deus, por amor, por misericórdia, vai ao encontro do seu povo. A lei jamais pode ser vista como instrumento de opressão, como obstáculos à nossa felicidade. A lei é esse gesto de carinho de um Deus que nos ama e que por isso não quer que nós nos percamos, sem luzes, sem sinais de alerta. Então, Jesus, ele vem para cumprir essa lei. Porém, como disse o início do 5º capítulo de Mateus, nós sabemos, começa com as bem-aventuranças e depois a oração do Pai Nosso e em seguida estas orientações em relação à lei. Então, quando Jesus diz é preciso que essa lei seja vivida, sim, mas não com base no farisaísmo, ou seja, não basta aplicar a lei para viver a vontade de Deus. A lei precisa ser aplicada, precisa ser vivida, mas sempre levando em conta a vida do ser humano. O ser humano, o homem, a mulher, não estão acima da lei, mas a lei é para que eles possam viver em paz e em segurança. Portanto, a opressão, ela não faz parte desse conjunto de vivência da lei. É preciso ver o ser humano antes da lei, e a lei se torna, então, esse instrumento. E Jesus começa, então, a explicar esses detalhes em relação a atitudes que são plenamente humanas e comuns em nosso cotidiano. Ontem Jesus nos falava do mandamento 5º da lei, que diz não matarás. E justamente mostra que mais do que o matar como tirar a vida, ou um homicídio, ou um latrocínio, o matar, ele pode ser configurado pela atitude de ofensa ao próximo. Aí ele vai dizer, quem chamar o seu irmão de tolo, quem chamar o seu irmão de bobo, este será condenado ao fogo do inferno. Significa dizer que mais do que a morte física, aquele que vive o ser cristão, a sua identidade cristã, precisa pensar na pessoa e não na sua perda, na perda da sua dignidade. Quando nós ofendemos, nós estamos matando a dignidade do outro. Quando nós mentimos, quando nós levantamos calúnias, quando nós fofocamos, nós estamos matando a dignidade da outra pessoa. E veja como isso é visto, é compreendido por muitos como algo natural. É comum, é assim mesmo e a gente tem que conviver. Vai dizer Jesus? Não. Quando eu me encolerizo com o meu irmão, eu já estou ferindo a sua dignidade. E hoje, igualmente, terminando o 5º capítulo, Jesus nos fala sobre o adultério. E perceba, irmão e irmã, que esta é uma realidade muito presente hoje em nosso mundo, em nossa sociedade. Um mundo erotizado, um mundo que já não pensa mais em virtude, não pensa em fidelidade, um mundo onde o matrimônio,
instituído pelo Cristo nas bodas de Caná, está colocado em segundo plano. As pessoas já não se preocupam mais em viver um matrimônio digno, uma família instituída no sacramento e na graça. Então, Jesus insiste nessa importância da fidelidade ao compromisso um dia assumido. E olhando para o profeta Elias, que nós ouvimos na primeira leitura do segundo livro dos Reis, ele vai dizer: estou ardendo de zelo pelo Senhor Deus Todo-Poderoso. É este zelo que deve arder dentro de nós, se nós efetivamente assumimos a nossa vocação de batizados e queremos fazer a diferença, sendo sal e luz nesse mundo. Porque de mediocridade o mundo já está cheio, e é por isso que nós encontramos tantos resultados negativos em nosso mundo, em nossa sociedade. Ainda ontem nós víamos no noticiário quantas pessoas morando nas ruas, nesses tempos frios, nesses tempos de calamidades como essa no Nordeste que matou tanta gente. É resultado de um distanciamento dos ensinamentos do Cristo. Quando nós lutamos por nossas famílias, quando nós buscamos viver a lei do amor, a lei do matrimônio, como sinal profético para este tempo, nós nos preocupamos com os nossos irmãos. A família se preocupa com os seus filhos, não larga ao isolamento, não deixa solto nesse mundo sem uma condução direta às verdades da fé. E para concluir, é preciso que nós compreendamos o sentido de Jesus nos falar, dentro desse contexto, de cortar em nós aquilo que nos leva ao pecado. Se o teu olho, se a tua mão te faz pecar, corta. É claro, não é preciso dizer, a inteligência suficiente para compreender que Jesus não está propondo um decepar mãos, um arrancar olhos, para que todos se tornem dependentes ou até deficientes. Jesus está nos mostrando a necessidade de eliminar em nossa vida as ocasiões de pecado, dizer não às propostas do mal. E é preciso, irmão, irmã, que nós tenhamos essa consciência de que com o pecado não pode haver diálogo. Não existe um pecado mais ou menos bom. O pecado é obra do diabo, é ação do demônio e destrói o ser humano que quer ser santo e perfeito. Não há mais ou menos na fé que nós professamos. Vai dizer Jesus: se o seu sim seja sim, que o teu não seja não. Por conta do mais ou menos e da mediocridade, nós encontramos tanta discórdia e tanta divisão. Que a lei de Deus não seja para nós um fardo, mas que nos ajude a encontrar nossos limites e a iluminar os nossos caminhos. Nesse mês do Sagrado Coração de Jesus, que nós peçamos essa graça, de que o nosso coração seja semelhante ao coração do Cristo, e que Ele nos abençoe e nos fortaleça na fé. Como família e como comunidade, elevemos ao Pai as nossas preces.